Ok. Não compartilhe em tela, ok? Noélio. Não compartilhe em tela. Só um minutinho aqui para eu desabilitar aqui a câmera do irmão velho. Ok, Pastor Marcos, fique à vontade. O trabalho está em suas mãos. Pode iniciar o trabalho conforme e falar o que Deus colocou no seu coração. Amém? Amém, meu irmão Adriel. A paz do Senhor a todos que estão presentes ao nosso 10º Professores Conectados, a nossa 18ª edição do Professores Conectados. Conosco, nós já podemos perceber 19 estados e mais o Distrito Federal. Não vamos ler a relação dos estados, os amados bem sabem, estão conosco por todo o Brasil espalhados. Devidamente autorizado, nossa câmera foi aberta, nosso microfone também, e fomos autorizados a iniciar o trabalho. Vamos dirigir ao Senhor, o nosso Deus, uma oração. Antes, porém, nós queremos fazer a leitura de 2 versículos da palavra de Deus na epístola do apóstolo São Paulo, no capítulo 1, versículos 15 e 16, que nos diz assim a palavra de Deus. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então vamos orar, fomos autorizados a orar, e nesta hora todo o Brasil, você professor, coordenador, dirigente de escola dominical, superintendente, eleve o seu pensamento ao trono da graça e falemos com aquele que venceu a morte. Bendito Deus, eterno Pai que estás nos céus, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. Damos-te graças pelo dia de paz que bondosamente tu nos deste, e por esta feliz oportunidade, quando aqui estamos reunidos de forma online, para recebermos, Senhor, da tua parte. Seja em tudo o teu grande nome glorificado. Deus de Israel, continua abençoando a todas as famílias aqui representadas nesta sala online, em nosso 18º Professores Conectados. Teu servo, pastor Círio, que irá nos trazer a palavra, usa o teu filho para a nossa edificação, exortação e consolação. Pai justo, nós te oramos em nome do teu amado Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, nós consideramos aberto o trabalho a partir da oração e quero pedir permissão ao nosso amado irmão Adriel Coutinho, nosso coordenador do setor 1, que hoje está como mediador do trabalho, para, desde esses minutos iniciais, externar ao pastor Círio as nossas mais sinceras gratidões em nome de toda a superintendência aqui em João Pessoa, na Paraíba. Nosso muito obrigado e queremos dar as boas-vindas e dizer que a recompensa vem do alto. Nossa gratidão, em nome do amado. Pronto, irmão Adriel. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Boa esta palavra, boa essa reflexão. Nós devemos sempre estar atentos ao trabalho que fazemos, porque é para o Senhor, é para o Reino, e não nos atentarmos com as coisas que possam querer vir nos atrapalhar. Né? Esse projeto, Professores Conectados, se iniciou agora no período da pandemia, uma forma de trazer os professores para mais perto da superintendência e assim envolvê-los num aperfeiçoamento. Né? E esse projeto, do transcorrido toda a pandemia, ocorria semanalmente, após o retorno, né, das atividades, né, do novo normal. Esse trabalho se tornou mensal, em decorrência também dos irmãos estarem voltando às suas atividades normais. E aqui estamos, né, no nosso 20º encontro com o nosso pastor Ciro Sanches Ciborne, né, um homem que é por demais abençoado por Deus e por todos nós conhecidos, e que tem nos enriquecido bastante com seus ensinamentos através da firmada na palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que o nosso projeto dos professores capacitados, dos professores conectados, ele tem 3 pilares básicos. Né?
só lembrando aos irmãos que já participam conosco, que é o Ministério do Professor, busca trabalhar esse ministério, esse dom de ser professor, né? É a pedagogia do ensino e também a administração da EBD. Ele norteia em cima desses três pilares, né? O Ministério de ser professor, o Ministério, a questão da pedagogia, da forma como se ensina, e também a administração da EBD. Né? Já tivemos palestras que tratavam também da parte logística, da parte, vamos dizer assim, mais interna, de gestão da Escola Bíblica Dominical. Antes de darmos procedimento, eu queria chamar o nosso vice-superintendente aqui na Paraíba, o nosso irmão José Carlos, para que ele fizesse a apresentação formal do nosso palestrante, o pastor Ciro, contando um pouco da sua biografia, né, e, se possível, né, fazer alguma menção dos estados que estão aqui conosco, como o nosso pastor Marcos já falou, são 19 estados, praticamente, do Brasil inteiro, né, a maioria do Brasil. Irmão Zé Carlos, você está aí conosco? Por favor, habilite seu microfone e a sua câmera, por gentileza. Bom, Zé Carlos. Seu irmão Adriel. Amém, meu vice-superintendente. Fica à vontade, meu. A paz do seu irmão comandante Adriel. Forte. Está me ouvindo? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Sim, senhor. Está me ouvindo? A paz do Senhor para todos. Amém. Estou conseguindo me ouvir. Graças a Deus. Pronto, Zé Carlos. Fica à vontade. Me apresenta para nós a ver aqui. Isso é para nosso superintendente, Marcos Anísio, não é? Eu quero estar ouvindo, né, irmão Dirão? Eu quero inicialmente eu quero passar aqui a primeira informação dos estados que você falou que está conosco, né? Nós temos aí mais de 100 pessoas, 112 pessoas agora, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte, Piauí, Rondônia, Pernambuco, Mato Grosso, Bahia, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Pará, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Rondônia, né? E temos aí algumas cidades da Paraíba, como Bahia, Conde, Caporã, Ailandra e Guarabira. Tem mais pessoas aí na visualização. Bom, pastor Ciro Sanches Ibon, aliás, isso foi uma solicitação do nosso superintendente, a nossa irmã Silemar, para fazer esse contato, já bastante conhecido, já esteve conosco com o João Pessoa, já, inclusive, autografou os seus livros, últimos livros, né? Eu tenho 5 livros que, inclusive, estou lendo sobre o apóstolo Paulo, né? E aqui diz o seguinte, que é casada com a irmã Luciana, pastor Ciro, e pai de Júlia, tá certo? Pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na Ilha da Conceição, em Niterói. Pregador do Evangelho, palestrante, membro da Academia Evangélicas de Letras do Brasil e da Casa de Letras Zé Carlos. O Zé Carlos se encontra aí, acho que caiu lá.
Dá sequência aí na biografia, Adriel, por favor. Ok. Então, continuando a biografia do nosso pastor Ciro Sanches, ele é pastor da Assembleia de Deus na Ilha da Conceição, no Niterói, pregador do Evangelho, palestrante, membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, da Casa de Letras Emílio Conde, colunista da CPAD News, articulista do Mensageiro da Paz, CPAD. Autor de série de pregadores da Bíblia, 7 livros. Autor também de 3 livros que constam sobre os erros que os pregadores devem evitar, bem como as obras Procura-se Pregadores como Paulo, Evangelhos que Paulo jamais pregaria, esse particularmente eu recomendo, Erros que os adoradores devem evitar, todos da CPAD, coautor da Teologia Sistemática Pentecostal, também pela CPAD. Possui formação em Teologia pela Faculdade Evangélica São Paulo, Português e Francês, Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, também Relações Internacionais na Universidade de La Salle, no Rio de Janeiro. Acho que é isso, né, pastor? La Salle. Me desculpe se eu pronunciei errado. Então, vejam, esse é o currículo, né, do nosso palestrante. Né, graças a Deus, uma pessoa mais do que gabaritada para nos ensinar, né? E além de tudo, posso atestar uma pessoa humilde, solista, né? Já tive a oportunidade de conhecê-lo aqui na capital, né? Um homem de Deus. Eu gostaria também de trazer à tona que também está conosco os meus irmãos de Campina Grande, da EBD Inteligente, né? Nós fazemos parte da EBD Inteligente Prêmio. Amém. Por favor, desabilite o microfone. Né? Senhor, tudo bem com EBD. Tem que desabilitar o microfone. EBD Inteligente Prêmio, ali na cidade de Campina Grande, sob a tutoria do nosso evangelista Tiago Rosas. Sejam bem-vindos, estejam sempre conosco, estejam sempre participando conosco, assim como eu e o irmão Silemar, nosso irmão Zé Carlos, nós fazemos parte também dessa equipe, onde temos aprendido bastante com nossos irmãos ali da cidade de Campina Grande. Pastor Ciro, a partir de agora, eu passo o trabalho para o senhor, né? O senhor acho que já foi informado, né? 1 hora de palestra, né? E tenho certeza que vai ser de grande valia. Peço aos irmãos que desabilitem os microfones e as câmeras, né? E vamos receber o que Deus colocou no coração do nosso pastor a partir de agora. Pastor, fique à vontade, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. É um grande prazer poder estar aqui participando deste importante evento online da nossa Assembleia de Deus na Paraíba. Quero saudar, aqui dar uma saudação, né, inicialmente ao nosso querido pastor José Carlos de Lima, que é o nosso líder aí do Nordeste, né, que Deus o abençoe. Prazer poder cooperar com os irmãos de João Pessoa, especialmente, mas de todo o Nordeste, de todo o Brasil, né, que estão acompanhando aqui a nossa modesta participação neste evento tão importante. Agradeço ao nosso querido pastor Marcos Anísio, que é o superintendente, mas também a nossa querida professora Silemar, que fez o contato conosco, e também nosso amado irmão José Carlos, que fez aí a nossa apresentação. Ele poderia ter resumido e dito apenas que eu sou um servo do Senhor, e olhe lá, não é? Porque não é fácil ser servo, a gente está lutando para ser servo, mas tem que lutar porque lá no céu o único título que vai permanecer é o título de servo do Senhor, como está lá em Apocalipse, do capítulo 22, versículo 3, a Bíblia ali mencionando a Nova Jerusalém, já ali diz que ali os seus servos o servirão. Então, ainda, mesmo com os corpos glorificados, nós vamos continuar sendo servos do Senhor. Então, é um grande prazer poder estar aqui com os irmãos. Quero agradecer também ao pastor Adriel Coutinho,
Desculpa, irmãos, pela oportunidade de poder estar aqui. Bom, indo direto ao assunto, já que o nosso querido irmão Adriel já fez a leitura de um texto bíblico aí, muito importante, em Filipenses, não é? A carta aos Filipenses, que é uma carta muito importante, que Paulo escreveu quando estava na prisão. Os irmãos sabem que pelo menos 4 cartas Paulo escreveu quando estava preso em Roma. A carta aos Efésios, a carta a Colossenses, também a carta a Filemon e a carta aos Filipenses. E ele escreveu essa carta ali, claro, entre os anos 60 e 61, mais ou menos, porque ele esteve 2 anos preso em Roma. Essa prisão foi uma prisão domiciliar. Ele estava numa casa que ele próprio alugou, e ali ele teve a oportunidade de escrever. Ele escreveu muitas coisas importantes, e nessa carta aos Filipenses, ele fala da alegria do Senhor, ele transmite uma palavra de ânimo para os irmãos, mesmo estando naquela condição como prisioneiro do Senhor. Ele fez aquela importante abordagem sobre o regozijo, a alegria na presença de Deus. Muito bem, e uma das ênfases dessa carta, nosso querido irmão que me antecedeu, leu aí, quando ele, Paulo, disse que verdade não é? Que alguns pregam por inveja, por porfia, isto é, contenda, e outros de boa mente ou de boa vontade. Uns por amor, disse ele, sabendo que fui posto. Alguém está com o microfone ligado aí, vamos pedir a gentileza de desligar, porque senão os outros irmãos não conseguem ouvir, os irmãos e irmãs, não é? A gentileza dos irmãos aí que está, se alguém que porventura está com o microfone ligado. Muito bem, então em Filipenses 1, 15 e 16, Paulo ali destaca que ele foi posto, indo direto ao assunto, ele foi posto para a defesa do evangelho. E o termo defesa, no grego, é justamente o termo apologia, que deu origem, claro, à apologética. A nossa aula de hoje é justamente sobre apologética. Apologética voltada para o professor de escola dominical. Então, o professor como um apologeta, ou como um apologista da teologia pentecostal. Então, o nosso objetivo nesses 45 a 60 minutos que, segundo Deus nos conceder, nós vamos aqui ocupar para apresentar essa palestra, nesses minutos nós queremos dividir o nosso assunto em 3 partes. Nós vamos ter um primeiro tópico que vai ser sobre apologética. O que é apologética, a origem da apologética, para que todos possam entender do que se trata o assunto. Nosso assunto, que é o nosso tema, não é? Que é o professor como um apologeta ou apologista da teologia pentecostal. Então, nós vamos, no primeiro tópico, falar sobre apologética. O segundo tópico, nós vamos falar sobre teologia pentecostal. Vamos definir a teologia pentecostal, falar da sua origem, o que significa exatamente esse termo, não é? Teologia pentecostal. Está tudo bem, meus irmãos? Se tiver alguma coisa falhando aqui no meu áudio ou na minha imagem aqui, os irmãos me avisem, por gentileza. Eu vou avançando aqui. Está tudo em ordem, né? Muito bem, muito grato aí pelo feedback aí. Deus abençoe. Muita gente aí participando. Muito grato pela presença de todos. É um prazer, repito, estar falando aqui desde Niterói, no Rio de Janeiro. Então, como eu dizia, nós vamos dividir a nossa palestra em 3 pontos, ou 3 tópicos. O primeiro, apologética. O que é apologética? A sua origem, etc. e tal. O que é, de fato, apologética? Segundo tópico, o que é a teologia pentecostal, não é? Que nós esposamos como bons assembleianos, bons no sentido não de que sejamos importantes, mas no sentido de que esposamos, de fato, essas doutrinas que nos são tão caras, tão especiais, né, ligadas à teologia pentecostal. E num terceiro tópico, nós vamos unir as duas coisas, a apologética e também a teologia pentecostal,
e vamos explicar, então, o que é ser um apologeta da teologia pentecostal. O que significa, de fato, ser um apologeta e por que nós precisamos, como professores de escola dominical especialmente, sermos apologetas da teologia pentecostal. Pois bem, vamos então direto ao ponto. O primeiro tópico é sobre apologética. O que é, de fato, apologética? Veja que na Idade Moderna, na modernidade, o termo apologética ele começou a ser usado, claro, só no século XVIII, para designar um departamento da teologia que se ocupa do quê? Da defesa do evangelho. Justamente porque o termo apologética significa defesa. Veja que o texto que lemos, Filipenses capítulo 1, versículo 16, Paulo ali disse claramente, eu fui posto para defesa do evangelho. O termo ali é apologética. O apóstolo Pedro também, observe, eu estou aqui destacando, que embora o termo como nós conhecemos hoje passou a ser usado especialmente a partir do século XVIII para designar um departamento da teologia propriamente, que a teologia, o estudo teológico é dividido em vários departamentos, não é? A teologia sistemática, teologia prática, teologia exegética, teologia bíblica, teologia histórica. E existe também um departamento conhecido como apologética, que em alguns casos está até junto com a chamada heresiologia apologética, que significa defesa. Defesa. Paulo disse, então, fui posto para a defesa do evangelho. Então veja que, embora o termo, como nós conhecemos hoje, só passou a ser usado a partir do século XVIII, a apologética ela já era praticada desde o primeiro século. Então, no primeiro século, claro que a era dos apologistas, quem estuda a história da igreja, vai aprender que a era dos apologistas foi no século II, Tertuliano, né, e tantos outros, Justino. Mas antes do século II, no século I, a gente já vê a apologética. Paulo, claro, foi um grande apologista, ou um grande apologeta, só que antes de Paulo nós tivemos também Estevão. Claro que os apologistas, eles escreviam, né? Uma das diferenças entre o apologista e o teólogo é que o teólogo não necessariamente era um escritor, o apologista necessariamente era um escritor. Só que Estevão é uma exceção, porque Estevão morreu muito novo. Se ele tivesse vivido, certamente ele teria escrito também, porque, aliás, a primeira vez em que a Bíblia utiliza um verbo que podemos chamar de um verbo apologético, né? Que não é ligado a esse termo apologia, mas é outro verbo, mas diz respeito a discutir, a debater. Quando você lê lá em Atos, você vê que Estevão, ele discutia com os membros daquelas sinagogas que se lhe opunham, e diz a Bíblia que não podiam prevalecer contra ele, porque ele era um homem, ele era um jovem que tinha muita sabedoria, mas, sobretudo, ele era cheio do Espírito Santo. Então, Estevão, ele se notabilizou como o primeiro apologista do Evangelho. Nós, até por graça de Deus, aproveitando a oportunidade, não era minha intenção fazer divulgação de livro, mas como eu citei, olha aqui, ó, esse é um dos livros de minha modesta autoria da série que o pastor mencionou no início, né? Estevão, o primeiro apologista do Evangelho. Então, Estevão, o primeiro apologista do Evangelho, é um dos livros dessa série Pregadores da Bíblia. Muito bem, então o termo apologética significa defesa. Paulo falou, eu fui posto para a defesa do Evangelho, e Pedro também, naquele conhecido texto que é chamado de o texto áureo da apologética, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, Pedro, inspirado por Deus, ele disse, antes santificai a Cristo e estáis sempre preparados para responder, veja, com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. Ali em língua portuguesa aparece um verbo, responder, mas no grego
ali é um substantivo, apologia, ou seja, Pedro fala que nós temos que estar preparados, claro, inicialmente os destinatários originais, mas nós também, aquilo que Pedro escreveu também estende-se a nós, a toda a igreja do Senhor, e ali então ele diz que nós devemos estar preparados para responder, ou preparados para fazer uma apologia, Então veja como esse assunto que nós estamos abordando é um assunto inteiramente bíblico. Não é um assunto, claro, o termo apologética, como nós conhecemos hoje, ele é novo, começou a ser usado no século XVIII, mas desde o primeiro século a igreja já praticava a apologética. A apologética que tem uma dupla importância. É defesa, não é? O termo significa defesa. Paulo disse, eu fui posto para a defesa do evangelho. Então, qual é a dupla importância da apologética? É justamente defender o evangelho de ataques, né, externos e internos. Mas alguém dirá, o evangelho precisa de defesa, irmão Ciro? A Bíblia não diz que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho é poder. O evangelho não precisa de defesa, coisa nenhuma. Claro que quando nós falamos do evangelho, nesse sentido, é o conteúdo da mensagem de Deus. É a pregação do evangelho, que, claro, hoje recebe oposição, e nós temos que estar prontos para defender. Defender, que nesse caso, até de maneira paradoxal, é um ataque. Quando você defende, na verdade, você está atacando o erro. A defesa do evangelho não é você ficar aguardando ser atacado para reagir. Não, porque a igreja, quando prega a verdade, ela já está, por assim dizer, atacando o erro. Porque hoje, veja, nós vivemos na pós-modernidade. Hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, a simples pregação, né? Quando um servo de Deus, uma serva de Deus diz simplesmente, Jesus Cristo disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará passar. Jesus é a porta, Jesus é o único caminho, meu amigo, minha amiga, somente Jesus pode te salvar, não existe outra porta. Aí alguém poderá dizer, não, que negócio é esse? Que pregação fundamentalista é essa? Como assim Jesus é a única porta? Não, tem vários caminhos, tem várias religiões. Eu, por exemplo, sou ateu. Como que Jesus é o único caminho? Eu não creio. Veja, então as pessoas já se sentem ofendidas só pela pregação objetiva do evangelho. Então, a apologética está presente já na nossa pregação. A própria pregação do evangelho, ela já é ofensiva. A Bíblia diz que a pregação é loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos, é o poder de Deus. Então, a apologética ela tem uma dupla importância. Defender o evangelho, né, que o evangelho aqui é bom que se explique, é o conteúdo da palavra de Deus. Nesse caso é toda a palavra. Não é apenas, vou pensar que são apenas os 4 evangelhos. Ali, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali também, claro, ali temos também a mensagem do evangelho, mas quando você fala do evangelho, de maneira geral, é uma referência a toda a palavra de Deus, a toda a mensagem de salvação, especialmente, que está presente na Bíblia Sagrada. É isso que nós precisamos defender, e como professores também de escola dominical, ou professores de seminários, ou professores de universidades, etc., nós temos também, como cristãos que somos, cristãos que se prezam, né, temos que estar prontos para defender. E no caso aqui, especialmente, nós vamos falar da defesa da teologia pentecostal, que é uma grande ênfase da nossa mensagem, da nossa fé pentecostal. Então eu dizia que apologética implica defender o evangelho de ataques externos e ataques internos. Ataques externos, porque, como eu já disse, nós vivemos na pós-modernidade, que é conhecida como uma era pós-cristã, em que o cristianismo é tratado como retrógrado, ultrapassado, responsável por todos os males, e por isso a Igreja do Senhor ela vem sofrendo ataques de grupos ideológicos,
grupos ateístas, o marxismo cultural e assim por diante. Ataques que vêm de fora, mas também ataques que vêm de dentro. A apologética tem uma dupla importância: defender o evangelho de ataques externos, mas também de ataques internos, porque existe o risco, claro, de o salvo desviar-se do verdadeiro evangelho. Lembra quando Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, ele alertou os crentes de Éfeso, dizendo: olha, eu temo que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos, devoradores, tal, e eu temo que dentre vós mesmos, veja, dentre vós mesmos surgirão homens que falarão coisas perversas para levar o rebanho após si. Então Paulo falou tanto do mal que vem de fora, ou seja, o mal declarado, como também o falso bem que surge no meio do povo. Não vá confundir o mal declarado, que vem de fora, com o falso bem, que é o mal misturado com o bem. Ou seja, não vá confundir a doutrina falsa, que já vem de fora, pronta, com a doutrina falsificada. São duas coisas diferentes. Doutrina falsa, o crente muitas vezes já está preparado. Não, doutrina falsa, fica para lá. Doutrina reencarnacionista e doutrinas idolátricas, fiquem para lá, fica para lá, não quero saber de nada disso. Mas a doutrina falsificada é aquilo que está no nosso meio, tem coisa boa no meio, são os falsos evangelhos. Eu escrevi um livro, por exemplo, que o título pode, uma pessoa desavisada pode não entender, que é esse aqui, ó, Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Ora, evangelho não é um só, irmão Ciro? Como assim evangelhos? É porque evangelho significa boas novas. Então eu estou falando aqui das falsas boas novas. O falso bem. Aquilo que parece que é bom, mas tem mal misturado no meio. Lembra quando tivemos no Brasil aquele problema do leite contaminado? Né? O leite que na sua composição tinha soda cáustica, água sanitária, etc. Interessante que se na época alguém enchesse 2 copos, um copo com leite puro, vamos dizer, e outro copo com leite falsificado, né? Leite cuja composição estivesse adulterada, se alguém lhe apresentasse esses 2 copos com leite, a olho nu você não perceberia qual copo estaria com leite contaminado. Seria necessário levar para um laboratório para se fazer uma análise microscópica, aí sim se detectaria o mal, porque o mal está misturado com o bem, nesse caso. O leite, que é uma coisa boa em si para nós, para o nosso organismo, mas na composição tinha ali a adulteração, tinha elementos ali. Por gentileza, aí quem ligou a câmera pode desligar para não prejudicar aqui a nossa transmissão, por gentileza. Então, meus irmãos, o mal misturado com o bem é muito pior do que o mal declarado. Porque se o diabo aparecesse para nós com um chifre, rabo, todo avermelhado, cuspindo fogo pela boca e dizendo, eu sou o diabo, bom, primeiro que o diabo nunca diz que é o diabo, né? Você já viu o diabo alguma vez dizendo, eu sou o diabo, estou no meio de vós? Não, o diabo nunca faz isso. Quem faz isso é Deus. Deus faz questão de dizer, assim diz o Senhor, eis que estou convosco e tal. O Senhor diz que está presente, né? Eu sou o Senhor. O diabo não. Você nunca vai ver o diabo dizendo, eu sou o diabo, estou aqui convosco. Não, o diabo, ele vem de maneira camuflada. Ele é o enganador. Os seus ministros também se transfiguram em ministros de justiça. Então, se o diabo aparecesse para nós com um chifre, rabo, como a mitologia o descreve, a mitologia o pinta, né? Todo avermelhado, chifre, cuspindo fogo pela boca, tridente à mão, né? Você sabe o que é o tridente, aquele garfo de 3 pontas. É bom explicar, porque outro dia eu citei esse exemplo e disse, irmãos, o diabo, se ele aparecesse com um tridente. Aí depois uma irmã me procurou e disse, irmão Ciro, mas aquele chiclete é do diabo? Que chiclete, minha irmã? Não falei de chiclete. Não, a irmã falou do tridente. Veja que ela estava se referindo àquele chiclete, né, o trident, né, que alguém chama de tridente.
Mas não, quando eu falo de tridente aqui, é o garfo de 3 pontas, o garfo que a mitologia, né, diz que o diabo tem na mão. Só que o diabo não vai aparecer dessa maneira. Porque se ele aparecesse para nós com um chifre, rabo, todo avermelhado, cuspindo fogo pela boca e dizendo eu sou o diabo, a gente não teria dúvida que é ele e diríamos, sai daqui agora em nome de Jesus. Não é? Mas o diabo não vem assim, não. O diabo, através dos seus agentes, muitas vezes ele vem com a Bíblia na mão, ele vem dando a paz do Senhor, irmão, falando baixinho, tudo bem, irmão? Tudo bem, irmã? Tomemos cuidado, não é? Então, por isso que a apologética é importante. Paulo falou que tem heresia que vem de fora, mas tem heresia que surge entre nós. Tem a doutrina falsa, veja se você entendeu, doutrina falsa é uma coisa, doutrina falsificada é outra coisa. Doutrina falsa é o mal declarado, já vem pronto. As heresias, as falsas doutrinas que vêm de fora, né? Agora, estas são perigosas, mas são mais fáceis de detectar. Agora, aquelas que surgem no nosso meio, o mal misturado com o bem, isso aí é um problema sério, porque está numa pregação, está numa composição, a pessoa canta, tem alguma coisa que fala de Deus, mas já tem outra que torce o que a Bíblia diz. O pregador vem e fala de Deus e tal, e parece muito espiritual, mas lá no meio da pregação dele tem heresia. Esse é o falso bem. E aí nós temos que ser apologistas, apologetas, todo cristão, sem exceção. Alguém, às vezes, por não ter conhecimento, claro, desse assunto, diz, esses apologistas aí. Não, meu irmão, todo crente que se preza, todo crente, toda crente que se preza deve ser um apologeta, um defensor da sã doutrina. Né? Então, esse é um primeiro tópico que eu quero destacar, falar sobre a apologética. Mas também um segundo tópico, para depois a gente unir as duas coisas, eu quero falar um pouco também sobre a teologia pentecostal, porque o nosso assunto aqui é o professor como um apologeta da teologia pentecostal. Então, primeiro tópico, apologética, falamos um pouco sobre ela. Agora vamos falar também sobre a teologia pentecostal. De onde vem a nossa teologia? Eu acho interessante que hoje muita gente, quando se fala de teologia pentecostal, parece que é uma novidade, né? Parece que é algo que foi inventado há pouco tempo, foi descoberto recentemente. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Nós que somos pentecostais se prezam, nós sabemos que a teologia pentecostal vem da Bíblia. Aliás, se você conversar com um batista ou com um presbiteriano, claro que ele conhece a sua história, mas ele vai também defender que a sua doutrina vem da Bíblia. Não, eu sou presbiteriano porque lá tem os presbíteros, e o batista vai dizer, não, eu sou batista, porque João Batista batizava e tal. Ou seja, ele vai fazer uma ligação, uma conexão com a Bíblia. Nós também, como assembleianos, aliás, só para fazer um gracejo aqui inicialmente, você sabia que a Assembleia de Deus está na Bíblia? É só você ler com atenção ali Atos capítulo 20. Você vai ver ali quando Paulo fala da igreja de Deus, que no grego é ecclesian tontel, né? Que é justamente, literalmente, você poderia chamar de Assembleia de Deus. Foi traduzido por igreja de Deus, mas o termo igreja ali também pode ser perfeitamente traduzido por assembleia, reunião de pessoas, né? Reunião daqueles que foram tirados do mundo para dentro. Esse prefixo ek, aliás, né, quer dizer exatamente isso, esse movimento de dentro para fora, que está presente, inclusive, no termo exegese, né, ou exegese. Eu, às vezes, gosto de falar exegese para dar destaque ao prefixo que indica justamente esse movimento, que é diferente de exegese. Tem a palavra exegese, que é o movimento inverso. É quando a pessoa contamina o texto com as suas pressuposições, com as suas ideias preconcebidas. Mas a exegese, ela extrai, de fato, o sentido que o autor queria apresentar quando escreveu, claro, inspirado por Deus. Então, a Assembleia de Deus está na Bíblia, como eu estava brincando, lá em Atos capítulo 20. Mas a nossa teologia pentecostal, de onde que ela vem? Uma primeira resposta que eu dou assim de imediato é que ela vem da Bíblia. Claro que a gente pode falar um pouco aqui da história
do movimento pentecostal e da nossa Assembleia de Deus, mas a teologia pentecostal, ela é bíblica. A teologia pentecostal, ela está na palavra de Deus. Mas o que é a teologia pentecostal? Antes de definir, claro, deixa eu só destacar aqui o que os profetas falaram, né? Por exemplo, Joel, a gente cita de cor, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, a promessa do que aconteceria no dia de Pentecostes, é de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e sobre os servos e servas derramarei o meu espírito. Veja, que profecia maravilhosa aquela de Joel. Também é de Isaías, capítulo 44, versículo 3, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Veja, derramarei, não diz pingarei, porque quando você pensa na obra do Espírito, não é um conta-gotas, não é uma gotinha aqui, uma gotinha ali, não, derramarei. Pense numa grande efusão, um grande derramamento de águas. Pense lá em Niagara Falls, né, as cataratas do Niágara, né? Pense nas cataratas do Iguaçu, um grande derramamento de águas. É isso que acontece, é isso que é a obra do Espírito. Então Isaías falou disso, Joel também falou. Depois, já no Novo Testamento, João Batista, a despeito de ser o último profeta nos moldes do Antigo Testamento, mas já no período neotestamentário, ele profetizou que Jesus seria o outro Batista. Você sabia que Jesus também é Batista? Só que ele é um Batista diferente, né? João Batista veio batizar com água, ele disse, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, o outro Batista, né, estava se referindo a outro Batista, porque Batista é aquele que batiza, João Batista é o batizador. Então ele disse, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias das suas sandálias, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ou seja, Jesus é o agente, né, no batismo no Espírito Santo. Então está ali a promessa também do próprio João Batista. Mas depois Jesus, que inaugurou esse período, o período da graça, ou a dispensação da graça, como nós chamamos, né? Porque a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E Jesus, então, que inaugurou esse período, ele como profeta de Deus também, que andou na terra, o maior profeta que já andou na terra, Jesus também disse lá em Lucas 24, versículo 49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja como ele apresentou o batismo no Espírito Santo como um revestimento de poder. Revestimento, você sabe, para quem já está vestido. Quando eu coloquei essa camisa, eu me vesti, mas quando eu coloquei o paletó por cima da camisa, eu me revesti. Então veja que não é por acaso que nós defendemos, quando falamos do batismo no Espírito Santo, nós defendemos a subsequência e a separabilidade, né? Duas características. Subsequência, porque vem depois, na linha do tempo de Deus vem depois. Irmão Ciro, mas lá na casa de Cornélio foi tudo ao mesmo tempo. Pedro ainda estava pregando e dali a pouco caiu o Espírito sobre todos. Sim, do nosso ponto de vista, e do ponto de vista de Pedro e também de Lucas, que narrou, aconteceu tudo ao mesmo tempo. Só que na linha do tempo de Deus é um revestimento. Como revestimento, é uma bênção subsequente. É uma bênção que vem depois. A gente evita, às vezes, chamar de segunda bênção para não gerar confusão, porque alguém pode pensar em outro conceito, né? Como se fosse um complemento da salvação. Não é o caso. Quem está salvo. Batismo com o Espírito Santo não é para salvar ninguém. Batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para quem já é salvo. Eu digo isso porque às vezes alguém pergunta, irmão Ciro, eu não falo em línguas, quer dizer então que eu não estou salvo? Não, claro que está salvo. Não é? A salvação, isso não tem nada a ver com salvação. Revestimento é para quem já é salvo. Aliás, você sabia que não tem só revestimento de poder, tem outros revestimentos. Já leu lá em Romanos, capítulo 13, quando Paulo disse, revestivos do Senhor Jesus Cristo? O que é isso? Já leu lá em Colossenses 3, quando Paulo disse também, revestivos de entranhas de misericórdia.
Já leu lá quando Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, disse revestivos de humildade. O que é revestimento? É como se houvesse um grande guarda-roupa diante de você. As irmãs gostam muito dessa linguagem, né? Imagine, minha irmã, um grande guarda-roupa na sua frente, com vários tipos de vestido, vários tipos de sapato, né? E Deus dissesse para você, minha irmã, vá lá, minha serva, abra a porta do guarda-roupa, olha quanta roupa está à sua disposição. Eu já te vesti de veste de salvação, porque quando você estava no mundo, você estava nua, você estava nu, você estava desprovido da graça de Deus, mas eu te vesti com veste de justiça, eu te vesti com veste de salvação. Agora você está vestido, mas para você que já está vestido, para você que já está vestida, tem aí uma grande variedade de roupa agora para você se revestir. Abra a porta do guarda-roupa, tome lá uma nova roupa, revista-se de poder, revista-se da armadura de Deus, que a Bíblia diz, revestivos de toda a armadura de Deus, revista-se de humildade, revista-se de entranhas e misericórdia. Revestimentos, que maravilha! Como a palavra de Deus é maravilhosa, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, mas aqui, deixa eu voltar aqui para a nossa temática. Estamos falando, então, sobre a teologia pentecostal. Então, de onde vem a nossa teologia? Da Bíblia. A teologia pentecostal é bíblica. Mas, irmão Ciro, eu pensei que a teologia pentecostal tinha começado agora aí no início do século XX. Não confunda a origem com o reavivamento da fé pentecostal, né? O surgimento moderno, né? Porque às vezes alguém confunde. Tem até alguns irmãos que às vezes, de outras denominações, querem dar uma carteirada na gente, como se diz na linguagem popular, e querer corrigir. Vocês assembleianos ficam dizendo que vocês são pentecostais clássicos, mas como que dizendo que vocês que criaram o pentecostalismo, começou com vocês, mas lá no tempo de Wesley, já no século XVIII, já se usava esse termo pentecostal. Veja, meu irmão, quem quiser usar o termo pentecostal clássico, que use, a gente não tem nada contra. Quando nós falamos que nós defendemos o pentecostalismo clássico, a gente pensa sobretudo na Bíblia. Eu me volto lá para o primeiro século, eu me volto para a igreja primitiva. Claro que o Wesley foi um grande servo de Deus, eu estou até relendo a biografia dele agora, uma biografia maravilhosa, como aquele homem sofreu, meu Deus, a gente fala de Wesley e a gente fala da teologia de Wesley, o pessoal discute sobre Wesley, mas era bom parar para refletir sobre o sofrimento daquele homem, o quanto ele sofreu, viajando a cavalo, naquela época não tinha avião, viu? Não tinha carro, era de cavalo, a pé, né? Indo de uma cidade para outra, era recebido debaixo de pedrada e jogavam lama e tudo, e foi preso várias vezes, foi perseguido, a própria igreja o perseguia, né? A igreja anglicana não aceitava a pregação de Wesley. E olha que o Wesley era um pregador, não era um leigo, né? Claro que depois ele deu oportunidade para os leigos, ele acabou sendo mais perseguido ainda pelos anglicanos, né? Mas a gente precisa refletir também sobre os sofrimentos desse homem, o quanto ele sofreu. Mas então, falando agora do reavivamento da fé pentecostal, o teólogo, seu teólogo preferido, parabéns, grande teólogo realmente. A gente ouve falar muito de Calvino, de Armínio e tal, e cada um defende o seu teólogo preferido, mas o Wesley também merece muito crédito, um grande teólogo, né? Um grande teólogo também, mas além de teólogo, sobretudo um homem piedoso, temente a Deus, um pregador do evangelho, um homem manso, humilde, que resistia bem, né, ali às provocações e tinha uma palavra de mansidão, muitas vezes, para aqueles que se lhe opunham de maneira feroz e conquistava muita gente até por sua conduta mansa e humilde. Um homem de Deus, John Wesley, sem dúvida. Mas falando então do reavivamento da teologia pentecostal, a gente lembra, claro, aí do início do primeiro século. A gente vai lembrar, pelo menos, ali falando dos Estados Unidos, vamos pedir aí para o nosso querido irmão desligar o microfone, só para não prejudicar aqui a transmissão, mas
Então, meus irmãos, então o reavivamento da fé pentecostal, ela se dá, claro, no início do século XX, ali em 3 cidades americanas, ou norte-americanas, especialmente ali, primeiro, claro, em Topeka, no Kansas, né, com aquele homem, Charles Fox Parham, né, que era um professor de Bíblia, que alguém até critica, porque diz que ele era contrário ao ensino formal, mas ele ali mandou os seus alunos estudarem e eles acabaram ali tendo um conhecimento ali do que está na palavra de Deus sobre a doutrina que nós esposamos hoje. Então, Charles Fox Parham no início, né, do século XX, bem no começo mesmo, do primeiro ano do século XX, ele ali, então, estimulou os seus alunos a estudarem e houve ali até pessoas que foram, graças a Deus, né, batizadas no Espírito Santo. Isso, claro, foi crescendo. William Seymour, que passou por ali, que as pessoas falam William Seymour, né? Mas os americanos falam William Seymour. Claro que tem uma variação dentro do próprio Estados Unidos. Um pequeno grupo fala William Seymour, mas a pronúncia mais utilizada é William Seymour, né? Então, William Seymour, ele, lá em Los Angeles, né, na rua Azusa, na Califórnia, ele também aprendeu com Charles Fox Parham, em Topeka, no Kansas. E isso foi se expandindo. Chicago também teve lá um representante, William Durham, né, que, aliás, Daniel Berg e Gunnar Wingre tiveram contato direto com esse servo de Deus lá em Chicago, né, em Illinois, né, William Durham. Claro que a gente não está com isso querendo desconectar o movimento pentecostal da Rua Azusa. Embora Daniel Berg e Gunnar Wingre tivessem tido contato mais direto lá com Chicago, claro que o movimento pentecostal, à época, estava sendo comentado em todos os Estados Unidos, né? O movimento que acontecia lá na Rua Azusa, né, em Los Angeles, claro, tinha conexão também com o que estava acontecendo em Chicago. Os irmãos, claro, havia, em certo momento, ali um intercâmbio e tal, mas a história oficialmente mostra que Daniel Berg e Gunnar Wingre, eles tiveram contato com Chicago, com William Durham, com o que estava acontecendo ali, e de lá vieram para o Brasil. Então, a teologia pentecostal, só um pequeno resumo, então, que eu fiz dessa parte histórica. A nossa teologia pentecostal, ela vem da Bíblia. E o que caracteriza a teologia pentecostal? A teologia pentecostal, ela tem pressupostos. Em primeiro lugar, claro, ela defende a inerrância das Escrituras. A gente não pode, de maneira nenhuma, abrir mão disso. Hoje a gente já vê aí, lamentavelmente, pessoas dizendo, não, eu sou pentecostal, sou espiritual, eu tenho experiência e tal, e a Bíblia tal, é uma das fontes. Cuidado com isso. O próprio Wesley, se você estudar sobre a biografia de Wesley, você vai ver que o Wesley defendia um quadrilátero, né? Ele tinha o quadrilátero wesleyano, claro, envolvia tradição, envolvia razão e experiência, 3 pontos. Mas o principal para o Wesley eram as Escrituras. Ele não abria mão, as Escrituras era pedra de toque, era a fonte primacial de autoridade. Então, o pentecostal que se preza, ele defende a inerrância das Escrituras, porque Deus inspirou e Deus preserva a sua palavra. Porque já tem gente também achando que Deus inspirou, mas não preserva. Que sentido tem isso? Por que Deus inspiraria se ele não preservaria? Claro que Deus preserva a sua palavra. A Bíblia que nós temos hoje foi preservada por Deus. Claro, na tradução, a tradução muitas vezes não é perfeita, não é? Porque perfeito é o original, que Deus ali, claro, inspirou. A tradução, ela tem alguma outra coisa que precisa ser estudada, mas eu falo com conhecimento de causa, conhecendo, modéstia à parte, aí um pouco da crítica textual, eu posso dizer para você que a nossa versão corrigida de Almeida é uma versão que está inteiramente de acordo com as cópias ali feitas diretamente do original, né?
que é uma infinidade de cópias, aliás, né? Se você estudar sobre o Novo Testamento, vai ver que tem milhares de manuscritos, e graças a Deus que o Senhor utilizou essas muitas cópias para preservar a sua mensagem, como um rio que corre. Falando só do Novo Testamento, nenhum livro é tão documentado como o Novo Testamento. Pesquisa sobre as obras de Platão, ninguém questiona a autenticidade das obras de Platão, mas veja o número de manuscritos que existem, pouquíssimos. A obra de Platão tem apenas 7 manuscritos, né? E a distância entre essas cópias e o tempo em que supostamente foi escrito é uma distância enorme, né? Nesse tempo pode ter acontecido muita coisa também, né? Podem ter adulterado, mas ninguém critica a autenticidade das obras de Platão. Agora, da Bíblia, muita gente quer falar, mas não tem um documento melhor preservado do que o Novo Testamento, né? Não é o caso aqui de entrar nesse assunto agora, mas o que eu queria destacar é que a teologia pentecostal ela tem pressupostos, e o primeiro deles é que nós defendemos a inerrância das Escrituras. Deus inspirou e Deus preserva a sua palavra. Tanto que ele preserva que lá em 1 Crônicas 16, por exemplo, no Salmo 119, você vê o próprio Deus dizendo que preserva a sua palavra, lá em Crônicas, por exemplo, até 1000 gerações. Ora, desde Adão, não se tem conhecimento de que chegamos a 300 gerações. Então, 1000 gerações, claro, é uma maneira de falar de para sempre. Deus preserva a sua palavra para sempre. Porque não tem sentido Deus inspirar a sua palavra para não preservá-la. Tem eruditos que, lamentavelmente, estão dizendo que Deus que inspirou, mas, na verdade, a palavra de Deus se perdeu, os homens adulteraram. Ora, Deus é o Todo-Poderoso. Deus preserva a sua palavra. Pode confiar nisso. Outro pressuposto importante da teologia pentecostal é que ela defende todas as doutrinas fundamentais. Não é porque nós somos pentecostais que nós deixamos de defender as doutrinas esposadas pelos cristãos ao longo dos séculos. A trindade, a dupla natureza de Jesus, né? Todas essas doutrinas fundamentais nós defendemos. Mas, claro, nós damos um destaque. É aí que entra, principalmente, a ênfase para a teologia pentecostal. Nós destacamos as ministrações do Espírito Santo. Aliás, toda a nossa doutrina, toda a nossa teologia pentecostal, ela se resume naquele bordão. Veja como Deus usou Gunnar Wingren e Daniel Berg, inclusive para esposar a sã doutrina que nós defendemos de uma maneira que desculpa que tem uns cachorrinhos aqui. Júlia! Pedindo para minha filha me ajudar aqui, que aqui tem uns cachorrinhos nossos que... Mas vamos lá. Então, só para concluir esse ponto aqui importante, sobre os pressupostos da teologia pentecostal, então nós defendemos as doutrinas fundamentais da fé cristã e damos destaque, claro, para as ministrações do Espírito Santo. E eu mencionava o bordão, né, que Daniel Berg, Gunnar Wingren utilizavam. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Aí você tem o resumo da teologia pentecostal, né? A soteriologia, Jesus Cristo salva. Você tem a continuação dos dons, porque nós somos continuacionistas, né? Alguém usa continuista. Não está errado, mas eu prefiro continuacionista, porque às vezes o termo continuista está ligado àquilo que é repetitivo, parou no tempo, e a obra do Espírito Santo é dinâmica, né? Então, às vezes eu gosto de um termo um pouco mais, parece um pouco mais rebuscado, mas eu prefiro a continuista, continuacionista, porque nós não somos cessacionistas. Os cessacionistas defendem que a obra do Espírito, as ministrações do Espírito, como nós esposamos, pararam no primeiro século, só foram úteis até a morte do último apóstolo. Mas nós cremos que aquilo que Pedro pregou foi inspirado por Deus, né? Quando ele disse, esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos,
a todos que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então não tem esse negócio de que terminou, é a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, né? E lá em Efésios 4 também, até que, né? Até que todos cheguemos. Não é só para o primeiro século. Vou pedir para os irmãos que estão entrando aí, por gentileza, fecharem o microfone para não atrapalhar a nossa transmissão, por gentileza. Então, meus irmãos, Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, né, e leva para o céu, ou breve voltará. Isso aí que nós defendemos, desde o início. E isso está muito bem documentado. A gente, agora há pouco tempo, teve o lançamento da nossa declaração de fé em 2017, e eu vi algumas pessoas comentando, de fora da Assembleia de Deus e de dentro, dizendo, finalmente a Assembleia de Deus tem uma declaração de fé, e tal, como pode uma igreja centenária não tinha declaração de fé? Não é bem assim, não é? Quem fala isso demonstra que não conhece a nossa história, porque a gente não pode querer desvincular a Assembleia de Deus do Brasil da Assembleia de Deus americana, ou norte-americana. Eles têm lá a cultura deles, mas no que tange a doutrina, nós estamos perfeitamente alinhados, né? Porque a doutrina vem da palavra de Deus. Então, em 1916, já foi feita uma declaração de fé, declaração de verdades fundamentais, que veio a ser revisada em 1960, só que entre 1916 e 1960, obras foram lançadas, né? Procure obras, por exemplo, de P.C. Nelson, de Lund, por exemplo, você vai ver ali livros sobre as doutrinas fundamentais, né? Você vai encontrar a obra de Mark Pierman também, ou seja, homens que iam escrevendo, houve uma solicitação, né, ali da Convenção dos Estados Unidos para que eles escrevessem, para que ficasse registrado, embora não houvesse uma declaração de fé mais pormenorizada, mas desde 1916 já havia. O que nós fizemos agora em 2017 foi lançar uma declaração de fé, uma versão brasileira, só que com maiores detalhes e também, claro, maiores pormenores, e também feita por brasileiros, mas não foi inventado nada, não se criou nada novo. Nós continuamos esposando a mesma doutrina que desde o início a Assembleia de Deus sempre defendeu. Muito bem, então caminhando aqui para a conclusão, para quem entrou depois aí, o nosso assunto é o professor de escola dominical como apologeta da teologia pentecostal. Então, tivemos um primeiro tópico sobre apologética, um segundo tópico sobre... o primeiro tópico, não vou responder nada agora, mas estou vendo que os irmãos estão participando aí. Mas veja, então o primeiro tópico, apologética, o segundo tópico, a teologia pentecostal, e agora um terceiro tópico para concluir, e também unindo os dois assuntos já mencionados, os dois tópicos, né? O professor como apologeta da teologia pentecostal. Então, o professor como apologeta da teologia pentecostal, já vimos que apologética significa defesa, né? O apologeta é um defensor da verdade, é um defensor da palavra de Deus, é um defensor da teologia pentecostal, né, no nosso caso, que é a Bíblia também, né? A teologia pentecostal está na palavra de Deus, não é uma invenção nossa. Então, o professor de escola dominical, como defensor da teologia pentecostal, primeiro, ele defende a teologia pentecostal, vamos aqui citar alguns exemplos, do cessacionismo antipentecostal. Veja a ênfase que eu estou dando. Eu não estou apenas dizendo cessacionismo, porque existe o cessacionismo e existe o cessacionismo antipentecostal. Porque o cessacionismo é simplesmente a pessoa não crer na continuação da obra do Espírito. Então, é um cessacionista. Agora, existe o cessacionista antipentecostal, que é aquele que, além de não crer, ele é um ferrenho opositor, não é? Do continuacionismo, da mensagem pentecostal, ele verbera. Vamos até citar um exemplo, a gente pode citar um exemplo daquele teólogo, que, aliás, é um camarada que tem uma boa bagagem, tem livros que são bons, a gente até recomenda, especialmente na área de escatologia, porque ele é
A escatologia dele está em sintonia com a nossa, porque ele é um dispensacionalista clássico, pré-milenarista, né, pré-tribulacionista. É o caso de John MacArthur. Apesar de tudo isso, ele é também um antipentecostal. Antipentecostal. Né? E ele verbera, ele fez aquele livro Fogo Estranho, que gerou uma grande repercussão negativa, né, entre os pentecostais, porque as críticas dele são injustas, ele ali carrega na tinta, exageradamente. Então aí, claro que houve oposição, houve reação. Eu, por bondade de Deus, também já me opus, né? Até num livro recente, aproveitando a oportunidade aqui, né? Esse livro Barnabé, o Pregador de Fé e Obras, da série Pregadores da Bíblia, tem um capítulo que, quando eu vou explicar ali que Deus falou, né? Apartai-me a Saulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado, ali então eu aproveito para falar um pouco sobre os dons espirituais, sobre a profecia e tal, e eu dou um destaque para isso e apresento também uma resposta à crítica infundada, injusta de John MacArthur. Então, nós temos que ter também essa preocupação de defender, nesse sentido, né, de deixar bem clara a nossa posição com respeito à continuação da obra do Espírito, porque isso está na Bíblia. Não somos nós que inventamos isso e queremos defender, né? Exatamente, estão citando outros exemplos aí. Muito bem, então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, avançando aqui para concluir, o apologeta da fé pentecostal, da teologia pentecostal, ele também defende a teologia pentecostal do neopentecostalismo. E aqui é bom esclarecer. Neopentecostalismo não é pentecostalismo. É um termo que se utiliza, neopentecostalismo, mas é um pseudo-pentecostalismo. Há aqueles que gostam, quando fazem uma abordagem histórica, de falar do pentecostalismo como ondas, né? Primeira onda até 1950, depois veio uma segunda onda, que já teve algumas pequenas diferenças, mas ainda preservando ali o principal. Mas aí depois, na década de 80, aí veio a terceira onda, o neopentecostalismo, que a gente não vai citar aqui denominações para não ferir suscetibilidades, né? Mas só para você ter uma ideia, para não ficar assim no ar, geralmente as igrejas neopentecostais são aquelas que têm adjetivos de grandeza, né? Uma coisa assim, muitas vezes, mundial, ou internacional, ou talvez universal, né? São igrejas assim, né? Que esposam não o pentecostalismo bíblico e clássico, mas o pentecostalismo, que é um falso pentecostalismo, para dizer a verdade, não é um pentecostalismo genuíno, né? Que aí enfatiza a teologia da prosperidade e outras ênfases aí, a determinação, a confissão positiva. Isso não tem nada a ver com o pentecostalismo. Hoje em dia, os acadêmicos, claro, eles querem unir tudo, né? E falam, não, você não pode falar de pentecostalismo, você tem que falar de pentecostalismos. Mas eu, aqui numa visão apologética, eu prefiro separar. Eu digo com todas as letras que neopentecostalismo não tem nada a ver com pentecostalismo. É um pseudo-pentecostalismo. E nós, como apologetas da teologia pentecostal, devemos deixar isso bem claro, né? Devemos deixar isso bem claro, neopentecostalismo. Outra defesa importante, que aí as horas já estão me mandando parar, mas a teologia pentecostal deve se opor também ao pós-liberalismo teológico. Veja que eu não estou dizendo liberalismo teológico, estou dizendo pós-liberalismo teológico. Mas por que, irmão Ciro? Porque nós estamos na pós-modernidade. Claro que para muita gente a modernidade ainda continua, né? Por isso que muita gente fala que nós estamos numa nós vivemos, na verdade, em meio a uma hipermodernidade, porque o que acontece hoje é uma acentuação daquilo que já havia na era moderna. Então nós estamos na hipermodernidade. Mas você que é estudioso, você que é estudiosa, sabe que há características, sim, nesse período que estamos agora, que se contrapõem ao que havia na modernidade. Daí a pós-modernidade, que vem depois, mas também se opõe à modernidade. E eu falo que nós devemos ter cuidado com o pós-liberalismo teológico,
Porque o pós-liberalismo teológico, claro, ele tem a mesma ênfase do liberalismo teológico, que é se opor à inerrância das escrituras, que tem a mesma ênfase de tirar o primado da palavra de Deus, de supervalorizar outra fonte em detrimento da fonte principal, que é a palavra de Deus. No caso do liberalismo teológico, que surgiu ali na era moderna, né? Surgiu na era moderna, só fechando a porta aqui para diminuir os ruídos. Então, o que acontece na teologia, o liberalismo teológico, ele surge, na verdade, na era moderna, supervalorizando o quê? A razão. Porque a razão na Renascença, ela, claro, a razão na Renascença, ela já era valorizada. Mas quando veio o iluminismo, né? Quando Immanuel Kant ali começou a apresentar as suas teses e tal, na verdade, a razão não somente foi valorizada, como ela foi entronizada. Ela passou a ser o principal. Isso aí influenciou teólogos, né? Como aquele teólogo alemão, o Schleiermacher, né? Schleiermacher, que foi influenciado por Kant. Ele que tinha uma origem ali calvinista, mas ele, na verdade, foi influenciado por Kant, só que ele supervalorizou, na verdade, ele já naquele tempo, ele supervalorizou a experiência, embora a característica da teologia liberal fosse supervalorizar a razão, mas ele ali já supervalorizou a experiência, que é a característica do chamado pós-liberalismo teológico. Né? A teologia pós-liberal hoje, está cortando aí, os irmãos não estão me ouvindo bem? Está com algum problema aí no áudio, irmãos? Está sim, pastor, não está cortando não, viu? É só impressão do senhor. Não, é que houve um comentário de alguém dizendo que está cortando. Pode ser a conexão da pessoa. Então tá bom. Então vamos aqui caminhar para a conclusão. A irmã, qualquer coisa, puxa meu paletó aí, viu? Mas eu já estou terminando. Não, fica à vontade, está dentro do seu prazo, pode ficar à vontade. Já estou terminando. Então, o pós-liberalismo teológico que existe hoje, ele, infelizmente, está surgindo no meio pentecostal também. Aí alguns teólogos falam, não, e tal, e esse negócio de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que Deus precisava dizer já está na Bíblia, cuidado, não, nós temos experiência, eu sou pentecostal. Veja, nós somos pentecostais, mas a nossa experiência está submissa ao que a palavra de Deus diz. Não existe isso de experiência no mesmo nível da palavra. Né? Nós não temos que interpretar a Bíblia à luz das nossas experiências, mas as nossas experiências à luz da Bíblia. Veja que as heresias surgem por conta disso, da pessoa deixar a Bíblia de lado. Como que surgiu o mormonismo? Só para dar um exemplo. Lá o fundador do mormonismo, o Joseph Smith Jr., né, o que ele fez? Ele foi orar no mato. Cuidado, tem gente que gosta de orar no mato. Cuidado. Ele não parava em igreja nenhuma, mas foi orar no meio do mato. Aí apareceu um anjo para ele e disse, meu nome é Moroni. Esse não está na Bíblia. Meu nome é Moroni. E deu lá algumas instruções lá para o Joseph Smith Jr., né? E ele, então, para resumir, criou aí, tem até um nome bonito, né? Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas não foi ninguém que me falou, tá? Eu tenho os livros, né? Que eu sou pesquisador, lá no livro Pérola de Grande Valor, que é um dos livros principais do mormonismo, juntamente com o livro de Mormon, lá no livro Pérola de Grande Valor está escrito que o homem, o sacerdote, pode casar até com 10 mulheres. Né? Desde que todas sejam virgens, ele pode ter até 10 mulheres e tal, e confunde o arcanjo Miguel com Jesus e com Adão, e é uma confusão tremenda. Mas como que surgiu o mormonismo? Através de experiência, o camarada não parava em igreja nenhuma. Tem aquele outro pregador também, que já partiu para a eternidade, fez livros, não vou citar o nome dele, também para não ferir suscetibilidades, vai que tem alguém aí que gosta desse autor e pode ficar bravo comigo, então não vou citar nomes. Vou citar só as iniciais do nome dele, K.H. E ele, num livro que ele fez, chamado Zoe, a própria vida de Deus, ele narra lá que ele,
estava estudando sobre como expulsar os demônios, e parece que a Bíblia não estava sendo suficiente para ele, porque tem gente que parece que a Bíblia não tem tanta importância, tem que ter outras experiências e tal, não se contenta com o que a Bíblia diz. E ali ele teve uma experiência. Segundo ele, Jesus apareceu para ele. Né? Olha que experiência. Jesus apareceu para ele, e ali ele começou a conversar com Jesus, ou com aquele suposto Jesus, né? Aquele que se apresentou como Jesus. Enquanto ele, o K.H. Não vou dizer o nome para ninguém ficar bravo comigo, mas o K.H. ele conversando com aquele suposto Jesus, e dali a pouco apareceu um demônio. E o demônio ficou entre os dois, fazendo ali uns movimentos e um ruído muito alto. Parecia, segundo ele, parecia um macaco, né? Aquele macaco saltitante na frente dele, entre ele e aquele suposto Jesus. Interessante que o Kenneth Hagin, não era para falar o nome, desculpa, agora já foi, né? Então esse autor aí, o Kenneth Hagin, né? Lamentavelmente, a gente cita o nome, mas depois você confere lá, você vê que eu não estou inventando a história, está no livro dele, Zoe, a própria vida de Deus. Então ele diz que enquanto aquele suposto Jesus falava com ele e ensinava-o a expulsar demônios, como que acrescentando algo que não está na Bíblia, porque o Kenneth Hagin achava que o que estava na Bíblia não era suficiente. E na medida que eles conversavam, apareceu aquele demônio, só que aquele suposto Jesus continuou mexendo os lábios, falando, só que o Kenneth Hagin não entendia. Aí o que ele fez? Ele ficou indignado com aquilo e disse: demônio, sai daqui agora em nome de Jesus. E o demônio bateu em retirada, foi embora. Quando o demônio saiu, aquele suposto Jesus olhou para o Kenneth Hagin e lhe disse: olha, se você não tivesse expulsado esse demônio, nem eu poderia fazer isso. Olha, que Jesus é esse, irmão? Que Jesus é esse, irmã? O verdadeiro Jesus, os demônios estremecem diante dele. Lembra lá do Gadareno? Viesse nos atormentar e tal. Veja, que Jesus é esse que o demônio ficou ali atrapalhando e teve que o pregador expulsar? Então, veja, esse tipo de experiência, alguém prega e tal, e diz que é importante, e contraria o que a própria Bíblia diz. Então, tome cuidado com isso. Quando eu falo do pós-liberalismo teológico, é esse tipo de tendência que há no nosso meio, de alguém dizer que a experiência é tão importante quanto a Bíblia. Não é tão importante quanto a Bíblia, é importante, mas a experiência é uma fonte secundária. Lembra do quadrilátero que eu citei de Wesley? Experiência, tradição, razão e Bíblia. Só que a Bíblia está em primeiro lugar. A Bíblia é a nossa fonte primária de autoridade. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. É a nossa regra de vida. A gente nunca pode abrir mão do primado da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu vou parando por aqui, minha querida professora Silemar, querido irmão Adriel Coutinho, pastor José Carlos, pastor Marcos Anísio, e é um prazer estar com todos vocês e atendendo aí o honroso convite do nosso estimado pastor e líder José Carlos de Lima, agradecendo a audiência de todos que estão participando, mandando mensagens, e eu aqui desde Niterói quero agradecer por esse privilégio. As horas já me mandam parar, e daqui a pouco eu tenho também uma outra live, né, lá da instituição a qual eu também estou vinculado, e não posso me estender muito também. Paz do Senhor, pastor Ciro. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu vou precisar, inclusive agora, aqui desligar o fone de ouvido, sim, porque é a mesma entrada aqui para a bateria, o carregador, e a bateria está acabando. Não tem problema, eu espero. Nós temos aqui algumas perguntas, tá certo? Que os irmãos fizeram. Eu vou ser o mais breve muito possível. Já liberar o senhor e mais ou menos. Estou ouvindo bem.
Mais ou menos uns 5 minutos. certo. Mais uns 5 minutos. A primeira pergunta, pastor Vai ser um Ciro, prazer. refere-se a... Está me ouvindo bem? Tá? Estou ouvindo bem. Pronto. Perfeitamente. Ok. A primeira pergunta é com relação ao louvor, né? Alguns irmãos colocaram aqui mais ou menos uns 2 ou 3 irmãos colocaram aqui praticamente a mesma pergunta, com relação ao nosso louvor, certo? Há, assim, uma grande discussão sobre alguns hinos que teologicamente não são apropriados, né? Com relação à teologia pentecostal, e a dúvida dos irmãos é como corrigir, como identificar se esses hinos, né, realmente não são hinos da teologia pentecostal, e, além de identificar como corrigir e orientar os irmãos da igreja, acredito que não para não cantar o louvor, mas explicando que aquele louvor não é adequado. A questão toda é que precisa haver aí duas frentes aí, né? O ensino propriamente da verdade e também esse lado que a gente abordou aqui, o lado apologético, que na verdade é uma defesa, que na verdade a gente identifica aquilo que está errado, claro, analisando-se, né? Porque lembra do exemplo que eu dei lá do leite contaminado que se leva para o laboratório? É a mesma coisa. Então, claro que isso tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado, né? Não atacando pessoas, mas você tem que... O erro não pode ser propagado. Então, a gente tem aí algumas composições que realmente, né, tem ali no seu conteúdo, né, aquela, na verdade, como que fala? O revanchismo, né? Aquele sentimento de vingança e tal. E a Bíblia diz claramente, né, que a palavra de Deus diz, desculpa, tá um barulho aqui ao redor, tá tirando um pouco a concentração. A Bíblia diz que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então, como eu falei no início sobre as duas frentes, é que a verdade precisa ser ensinada. É como a pessoa que conhece uma cédula, né? Uma cédula, por exemplo, agora nós temos a cédula de R$200, eu ainda não peguei nenhuma dessa, né? Mas tenho visto aí, o pessoal tem colocado foto, né? Agora, quem conhece uma cédula de R$5, de R$10, que são as que eu pego mais, de R$20 no máximo, né? Quem conhece bem uma cédula como essa, se a pessoa coloca contra a luz, e também a pessoa vê a textura, a pessoa conhece bem, né? Então, se alguém lhe oferecer uma cédula falsa, a pessoa diz, não, eu conheço. Não, isso aí é falsa. Eu conheço a verdadeira. Né? Se alguém lhe oferecer uma cédula falsa, a pessoa vai saber na hora que se trata de uma cédula falsa. Então, é importante ensinar a verdade. E outra coisa, claro, precisa haver pessoas na igreja que sejam sempre atentas, né? Os ministros, os professores, estamos falando aqui para o professor de escola dominical, o professor é a pessoa, a professora é a pessoa mais indicada para falar disso. Numa classe, olha, tal hino, tal composição, e tal é bonito, tal é uma melodia bonita, mas isso aqui, por exemplo, nega a trindade, é contra, né? Porque tem isso também, né? A trindade, hoje em dia, muita gente pensa que a trindade é uma doutrina que pode ser relativizada. Não, a doutrina da trindade é fundamental. Quem nega a trindade, né, nega o próprio plano da salvação, porque as três pessoas da trindade participam, né, na obra salvífica, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é importante a gente ter essa postura aí apologética, né, em relação ao louvor, à música. Sim. Pastor, para concluir, eu tenho aqui só mais 2 perguntas que eu vou juntar, que eu acho que é um grande desafio para os professores de escola dominical. Nós temos, né, a questão do desafio
de ser uma apologeta, né, a teologia pentecostal, porque às vezes nós recebemos irmãos de outras igrejas, dependendo da cultura, essas pessoas acabam trazendo a cultura sensacionista, bem como enfrentamos no dia a dia sensacionistas que atacam a igreja, né? Então nós temos essa frente aí, e ao mesmo tempo nós temos do outro lado, assim, bem distante, né? Vamos dizer assim, o extremo, que são os neopentecostais, certo? Aí eu vou juntar as duas perguntas aqui dos nossos amados irmãos. Qual é o equilíbrio, né? Como é que eu posso, ao mesmo tempo, combater os sensacionistas, trazendo à tona todo o ensinamento que a gente aprendeu com os nossos pais, né, com os nossos mestres, acerca da teologia pentecostal, e, ao mesmo tempo, fazer com que os neopentecostais compreendam que o extremo, que o exagero, que a revelação fora da Bíblia, né, porque muitas vezes tem profecias que traz confronto com a palavra, ou não tem nenhum sentido, porque a profecia, ela tem três segmentos, ela exorta, consola e edifica. E aí, como é que a gente consegue, pastor? Tem uma dica aí para a gente trazer um equilíbrio para os nossos alunos na sala de aula. A mensagem equilibrada em si já é uma resposta, né? Porque veja que bênção que é a teologia pentecostal. A teologia pentecostal clássica, ela é uma mensagem equilibrada. Ela está no meio, né? Entre o cessacionismo, que é um extremo, e o neopentecostalismo, que é outro extremo. Então, a palavra de Deus, ela tanto é contrária a esse ceticismo, né, de alguém dizer que não, foi para o primeiro século. Qual é a base, né, para isso? Porque se você analisar, você vê que não tem base alguma para se defender, né, esse ceticismo de que não existe, de que não, foi só para o primeiro século. Que a própria palavra de Deus diz que essa promessa foi feita a vós e a vossos filhos, a todos estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Tem aquela passagem de 1 Coríntios 13, né, quando vier o que é perfeito, né, agora conhecemos em parte, e a gente sabe que quando vier o que é perfeito, ali é uma referência, claro, é uma referência escatológica, né, quando Jesus voltar e nós formos transformados, aí sim, não vai haver mais necessidade de profecia e tal, porque aí sim nós conheceremos ele como ele é, né? Então, enquanto isso não acontece, nós temos a necessidade dos dons espirituais, nós temos a necessidade dessa dimensão carismática, como é chamado, né? Então, nós temos que continuar pregando isso, sem medo, com toda a convicção, com equilíbrio, e, ao mesmo tempo, também se opondo, porque a gente não pode, por conta de combater o ceticismo, porque esse é um erro. Hoje em dia, a gente tem visto isso. Para combater os calvinistas cessacionistas, muita gente está abraçando o neopentecostalismo. Ah, não, que isso? Qual o problema? E tal. Os céticos são contra. Não, cuidado. Esse tema é muito importante, a apologética da teologia pentecostal, porque a teologia pentecostal ela é equilibrada. A palavra de Deus tem uma mensagem de equilíbrio, né? A palavra de Deus tem uma mensagem de equilíbrio. A gente tem que crescer na graça, tem que crescer também no conhecimento, né? Se eu quiser crescer só na graça, eu vou cair no fanatismo. Se eu quiser crescer só no conhecimento, eu caio no formalismo. Então, tem o equilíbrio. Jesus, quando andou na Terra, ele era cheio de graça e de verdade. Então, o problema do neopentecostalismo, que a gente até citou, é porque ele supervaloriza as experiências, é místico, teologia da prosperidade. Ah, mas a prosperidade não é bíblica? Nós vamos pregar a teologia da miséria? Não, não é essa a questão. Porque tanto a teologia da prosperidade como a teologia da miséria são reducionistas, né? Porque reduzem a mensagem da Bíblia, né? Você vê que os que defendem a teologia da prosperidade, tudo para eles gira em torno de prosperidade. Não, porque Jesus tinha uma casa na praia, não, porque Jesus era rico, porque senão não precisava de ter um tesoureiro. Ah, porque Jesus montou no jumentinho, o jumentinho era a BMW da época. Então, veja, tudo a pessoa faz com que tenha uma ênfase para a prosperidade material. Isso é reduzir a Bíblia,
né? É uma mensagem reducionista. Então, nós pregamos, a teologia pentecostal, ela é completa. Ela prega a salvação, ela prega as bênçãos que acompanham a salvação, as ministrações do Espírito Santo, mas tudo com equilíbrio. O crente, ele tem uma posição na palavra. O crente pentecostal que se preza, ele está firmado na palavra. O verdadeiro avivamento acontece pela palavra. Ah, mas isso é por Deus dentro de uma caixinha? Não, a gente tem que dar liberdade e tal. É aí que é o problema, né? Aí começa, como aconteceu lá, os irmãos ouviram falar da bênção de Toronto, certamente, né? Aquilo que acontecia lá em Toronto, no Canadá, que era uma igreja, a priori, uma igreja firmada na palavra, só que depois, um dia lá, um determinado pregador, né, quem conta isso, é um próprio dissidente, alguém que saiu daquela igreja, que a CPAD até publicou uma entrevista dele no Mensageiro da Paz. Eu também coloquei uma parte da entrevista dele no meu livro, Mais Erros os Pregadores Devem Evitar, Paul Gold, né? E ele falou que lá num determinado culto, o pregador, em vez de pregar, ele começou a rir. E aí diz que é a noção do riso. A partir daí não teve mais pregação, né? As pessoas começaram ali, literalmente, a andar como animais quadrúpedes, latir como se fosse cão, né? Chegava o absurdo até de levantar a perna, como se fosse um animal levantando a pata, diz que era para demarcar território, um som da lagartixa, a pessoa fica grudada na parede, e não teve mais palavra, a palavra perdeu o sentido. Então, o pentecostal que se preza, ele dá lugar para o Espírito Santo. Só que Paulo foi muito claro. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, o que diz a Bíblia? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, que os salmos eram cantados, né, naquela época. Então, tinha que ter louvor. Tem salmo, tem doutrina, que é a palavra de Deus. Doutrina no singular, no Novo Testamento, é a palavra de Deus, devidamente compendiada, explicada, sistematizada. Isso é doutrina. E tem também, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem língua, tem revelação, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Em outras palavras, o culto genuinamente pentecostal tem 3 ministrações. Tem a ministração de louvor, tem a ministração da palavra e tem a ministração do Espírito. Tem que ter essas 3 coisas. Agora, tem culto por aí que só tem ministração de louvor. Só cântico. Não tem espaço para a palavra. Tem que ter espaço para a palavra, e um bom espaço. E tem que dar liberdade para o Espírito também, né? Porque é o Espírito. É verdade. Né? Deus abençoe. Acho que o tempo já acabou, né? Já sim. Pode prosseguir, irmão Adriel. Obrigada, viu, pastor? Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Eu acho que seria até audácia de minha parte querer complementar algo, porque o nosso pastor ele é muito claro, né, quando ele trata da questão da apologética, quando ele disse no começo, né, que todos nós, principalmente nós que compomos a Escola Bíblica Dominical, devemos ser apologetas, né? A gente não deve atribuir essa função apenas aos pastores, aos evangelistas, mas todos nós, desde a classe infantil até a classe dos obreiros, devemos ter esse espírito de defesa do evangelho, né? E como nosso pastor falou no início, o versículo texto áureo, né, a teologia apologética é 1 Pedro 3,15. Acho interessante, pastor, me permite 30 segundos, quando ele diz o seguinte, a parte B: e estarei sempre preparados para responder com mansidão, né? A gente tem que ter, além do domínio, a gente tem que responder com mansidão, porque às vezes a gente encontra situações que a pessoa, quando você vai dialogar, né, em relação à defesa do evangelho que você professa, a pessoa se exalta, né, e quer tomar, a voz se torna elevada, quer dizer, esquece a palavra importante mansidão, que também está lá nos frutos do Espírito, né? Desde já, pastor, eu queria agradecer, né, em nome da superintendência. Eu vou passar a palavra para o nosso pastor Marcos Anísio, para ele fazer as considerações finais e orar, nos despedindo com a oração e como Deus assim colocar no seu coração. Mas desde já eu agradeço, como disse, um tremendo fã do seu trabalho,
e tenho acompanhado o Senhor de perto através dos livros e através das suas lives. E quando você ouvir meu nome lá, né, pode ser o Adriano. Né? Que Deus abençoe o Senhor, que Deus abençoe todos os irmãos que aqui estiveram conosco. Né? Pastor Marcos Anísio, por favor, o senhor fique à vontade e habilite seu microfone. Amém, muito grato. Deus abençoe. Amém, meu pastor, amém. Pastor Marcos, o senhor está com uma palavra que Deus conceda que colocou no seu coração para passar para nós. Fazendo minhas palavras do nosso pastor José Carlos de Lima, isto posto, só nos resta agradecer a Deus, agradecer ao pastor Ciro pela excelente exposição e que ficou firmado entre tantos ensinamentos, né? Esse repetido pelo nosso companheiro irmão Adriel, a quem nós agradecemos por ter feito essa mediação no trabalho desta noite. Fica esse ensinamento. Nós não só podemos ser, mas nós devemos ser. Muito boa, entre todos os ensinamentos, quero levar isso, eu quero ficar com esse ensinamento. Devemos ser apologistas ou apologetas, né? Ou defensores da palavra de Deus, defensores dessa teologia pentecostal, não a teologia neopentecostal ou pseudo-pentecostal, bem frisou nosso pastor. Então, só nos resta agradecer a Deus, agradecer ao pastor Ciro a disponibilidade, a gentileza com que recebeu o nosso convite e expôs esse ensinamento para nós, agradecer a nossa irmã Silemar, ao nosso irmão Adriel, nosso companheiro irmão José Carlos, que é não só apenas um admirador, pastor Ciro, e nem só leitor, mas na verdade é um colecionador de Ciro Sanches e Borde, tá certo? Agradecer ele também, nosso vice-superintendente, agradecer a todos os amados irmãos e as santas irmãs de todo o Brasil, né, pela sua participação no 10º Professores Conectados, na 18ª edição do Professores Conectados. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Nós queremos pedir ao nosso irmão José Carlos, nosso companheiro, vice-superintendente, para dirigir esta oração ao Senhor, e depois o pastor Ciro nos despede com a bênção apostólica. Irmão José Carlos, por gentileza, orando por todos nós. Pois não, meu amado irmão. Deus abençoe ao pastor Ciro, que continue assim, e nós como espelho, né? Não só na leitura, mas no vernáculo também. Muito bom, porque muitas vezes, irmão Marcos, a gente convida alguém e fica meio difícil até de compreender. E o irmão Ciro, a coisa flui com naturalidade. Isso é que é bom, não é? Graças a Deus. Vamos orar, agradecendo a Deus. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, queremos te agradecer por estes momentos maravilhosos que nos proporcionaste. Estou trazendo teu servo, Senhor, a mais de 100 pessoas aqui, aprendendo a tua palavra. Nos dará a tua graça, abençoa todos nós, concede noite de paz. Abençoa do pastor Ciro, abençoa do nosso pretendente Antônio Marcos Anísio, abençoa a irmã Silemar, irmão Adriel, a todos os coordenadores e ao nosso pastor José Carlos de Lima. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus.